Olá, muito boa noite. Dia 28 de março de 2018, ou seja, o primeiro trimestre deste ano está chegando ao seu final. Entre as notícias do dia de hoje, no Atualidades Pampa, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, pois o laudo dos exames que foram feitos com as pessoas que se vacinaram naquela clínica em Novo Hamburgo, pois o laudo confirma que quem se vacinou não está imunizado. Portanto, certamente vai dar problema muito sério. As pessoas se vacinaram e não estão protegidas. Falando em saúde, eu quero dizer aos senhores que a partir do dia 1º de abril, os remédios vão sofrer um aumento. Então, a indicação inicialmente é de que as pessoas tentem comprar, se tiverem dinheiro, aproveitar até esses últimos dias aí de março para comprar os seus medicamentos. E a outra notícia também é que foi aprovado com uma que outra coisa tirada, o projeto de lei, ou pelo menos que estava em análise com os vereadores, aquele que regulamenta os táxis, os apps, esses aplicativos, enfim. Alguns dos assuntos deste Atualidades Pampa, que tem Jéssica Weber de volta depois de um período longo de férias. Pelo menos foi assim que nós sentimos, Jéssica. Ai, longo não, foram só 10 dias, passou voando, mas já tô de volta, tava morrendo de saudade de vocês também. As pessoas... Ficasse esses 10 dias lá? Fui pra Maceió, em Alagoas, olha... Que maravilha, que terra boa. Peguei até uma corzinha, o que isso nunca acontece, mas é que o sol deles é diferente do nosso. É totalmente diferente. E é totalmente quente diferente. Pra dedéu, Magda. Mas eu tô morrendo de felicidade de estar de volta. Azar. E aí você conseguiu a sua missão impossível ontem? A missão impossível eu consegui. Olha, fomos xingados aqui. Sério? Sério, do tipo assim, ó, do tipo assim. Vocês estão pensando que estão com essa bola toda, com essa audiência pra estarem assim tão desfalcados, só 3 pessoas da equipe? É verdade. Às vezes acontece. E aí eu digo, olha, mas nós não estamos usando de nada. Para problemas acontecem. Claro. A Jéssica estava em férias, o Gustavo Vitorino teve um problema, a Carla teve outro. Ninguém está desmerecendo o público nem nada, Verdade, né? São coisas que acontecem. O programa ao vivo é assim. É assim. Né? O programa que acontece todo dia de segunda, sexta-feira ao vivo, pode acontecer dessas coisas. Somos humanos, estamos todos de novo. Por exemplo, o Chicão, a ausência do Chicão o hoje. Chicão não está, porque vocês têm acompanhado o Chicão nos últimos 2 dias. O Chicão está cada vez mais perdendo a voz. Então, já que nós estamos todos aqui, hoje ele recebeu um descanso para Não é só a voz que ele está perdendo, não. Ele comprou hoje na farmácia ali 3 pacotes de fraldão. Viu mais o quê? Começou, Vitorino. Ele está perdendo. E ele deve estar assistindo em casa, deve estar se coçando. Louco para nos xingar. E sem voz ainda, não pode nem xingar. Ele não pode, tá sem voz, não pode nos xingar. Magda, você abriu o programa falando dos táxis e eu quero fazer uma observação sobre isso. Uma coisa que eu não gostei, muita gente aplaudiu, coisa e tal, mas eu acho que foi uma visão errada. Aí antes que alguém diga, foi não sei o que, da esquerda, da direita, não sei quem foi, não me interessa quem foi. Os táxis de Porto Alegre são laranja, porque táxi em qualquer lugar do mundo precisa se destacar. Por uma razão que eu não sei qual é, aí não é econômica, por favor, não vem com essa bobagem, a razão é econômica. Não é econômica, não, é bobagem. Mas foi o argumento usado. Mas foi um argumento boboca. São Paulo tudo é branco. É fazer a gente... Que é o que eles sim, São Paulo é branco, mas São Paulo tem adesivagem lateral. Então você consegue notar. Se não fizerem nenhum tipo de adesivagem em Porto Alegre... Mas eles vão fazer. No projeto não diz, só fala branco. Tá, e vem cá, porque alguém perguntou como é que se vai destacar uma categoria da outra, porque eles terão uma identificação. E tem que ter, né? Terão adesivagem? Tá, mas porque tem que ter alguma coisa, que senão, carro branco hoje... Todo mundo tem, né? Com certeza. É a cor da moda. Tá, e por que a justificativa não é que é por causa do visual, e sim porque economicamente é melhor? Mas custa caro para pintar o carro. Eles alegam que pedir o carro laranja custa muito mais caro. Bobagem. Você vai comprar um táxi nas revendas, aí, olha, Porto Alegre quer um carro laranja. Eles pedem um carro laranja. Não deve ser bobagem. É que depois na hora de vender... Eu acho que eles não deve ser facilitar um pouco a vida do taxista também. Eu acho. Já que liberaram os aplicativos e tudo mais, né? A concorrência
tá aí na cidade, então vai facilitar um pouco a vida do taxista. Com certeza vai ter alguma coisa para distinguir o táxi. Não pode ser um carro branco como outro não vai qualquer. ser. Só com aquele... Assim como os táxis igual como do aeroporto. Só com aquela luzinha muquirana em cima? Não, muquirana não vai ter luzinha muquirana. Tu não tá nada bem, tu continua com dor? Não, eu não gostei da mudança de laranja. Bota outra mas cor. aí é outra coisa. Essa é a tua opinião. Agora dizer que os caras são bobocas? Bota outra cor. Não, a desculpa foi boboca. Então tá. Desculpa foi minha jaca. O que tu achou, Mário Barcelos? A pessoa, eu achei que ia voltar mais dócil, não voltou pior. Não, é que ele é dor de cabeça. Ele tem sempre muita dor de cabeça. Mas que história é essa? Quem tem dor de cabeça? O show Vitorino. Tá, mas por que a pessoa tem com muita frequência dor de cabeça? Eu não sei, porque tá sempre enxachecado. Oi? Como? Não, para, vai, Mário. Vai, segue. Deixa, parou. Os táxis de São Paulo são todos brancos, né? E tem um pequeno adesivo do lado, táxi, etc, etc. O grande problema do táxi branco é que quem tem carro branco não consegue mais vender lá em São Paulo. Porque a primeira pergunta, eu tive o carro branco para conseguir vender. Eu tive andando de ambulância. Um Vectra branco, era lindo o carro, tava bonito o carro. Na hora de vender o carro, mas esse carro é branco. Tá aí eu gosto de carro branco. Não, mas não tem nenhuma relação, porque lá em São Paulo, me permita discordar do Mário Barcelos, carro branco é moda em qualquer lugar do país. E em São Paulo também o carro branco é moda. Não é, você vai ver hoje a cor mais vendida, mais pedida nos eventos, continua sendo branco. Bom, então o carro branco tem esse problema lá em São Paulo na hora que a pessoa vai vender o carro branco, não o cara do táxi. Quando se vende carro em São Paulo, já está com 700 mil quilômetros, é uma sucata braba lá. Uma vez um cara quis me vender um outro Vectra branco que tinha sido táxi. Eu abri o capô do carro, era tudo podre. Mas podre, mas sabe o que é podre? Não, mas eu lhe faço o carro de 20 mil, eu lhe faço 8 mil reais, mas meu amigo, se eu me der de presente, eu fico de mal com o choro, sou meu amigo, sabe? Então tem esse problema. Então o carro branco é isso aí. Mas como disse o Vitorino, é uma cor, tem que ser uma cor diferenciada para as pessoas poderem identificar. Lá vem um táxi, mas tem que estar adesivado e tem que ter vai estar adesivado, assim como são os do aeroporto. Enfim, uma coisa que eles tiraram foi a tal da biometria. Isso sim seria mais um custo para os taxistas. Isso sim. E taxista que tem alguém que precisa dirigir alguma coisa, é uma encrenca, né? É que o táxi do aeroporto, Marne, ele não tem essa necessidade de se destacar, porque o táxi do aeroporto não é um táxi que anda circulando. Né? Ele já sai direto. Ele já sai dali. Ele tem, assim, vai e volta, ele não pega, né? Mas mesmo ele sendo branco e os outros táxis sendo vermelhos, né, meio laranja, ele se destaca. É diferente dos demais carros brancos. Sim. Mas eu acho que ele se destaca no meio da multidão. Táxis? Os táxis do aeroporto, eu acho que se destaca por causa da adesivagem. Eu não vejo problema. Eu identifico. Bom, mas enfim. Se for adesivado, bota aquelas listras. Qual é a cidade, Mário? Quem tem táxi já amarelo, laranja? Tem 2 anos. Tem 2 anos. Ô, Mário, qual é a cidade que tem umas faixas quadriculadas na lateral para identificar o táxi? É branco as faixas quadriculadas. Amarelo com as faixas preto e branco. As faixas quadriculadas. Essas faixas quadriculadas, se forem bem largas, elas criam uma diferenciação interessante, né? Sim. No capô, na lateral. E essas faixas, você não é mais táxi, vai lá e tira a faixa fora. Pode ser que sim. O custo é bem pequeno, né? E eles mudaram aquela coisa do tempo do carro, de 10 anos para 6 anos, né? Porque os carros ficarem mais novos, né? Muito velhos. As pessoas reclamaram muito e alguns se sentiram discriminados e eles não vão aceitar carro 1.0. E perguntado por quê, acontece que carro 1.0, normalmente o taxista coloca a gás, ele não anda, gente, ele não sobe lomba. Sabe? Ele não sobe. Eu sei porque eu já andei e não sobe. E o motorista não liga o ar-condicionado. Não liga o ar-condicionado. Porque aí, então, se ligar o ar-condicionado, o carro não sai do lugar. Mas assim, os carros mais antigos, porque esses motores modernos de 3 cilindros agora têm uma potência de HP bem superior. Já é possível andar com 3 pessoas no carro com o ar-condicionado ligado.
Só não pede para subir a Lucas de Oliveira lá. É o Lucas, estou falando a Lucas, porque o meu trajeto é o Lucas de Oliveira. Não pede para subir a Lucas, não, porque é demais. Não anda, eu tenho vontade. Quem sabe nós vamos empurrar a senhora. Não, com ar-condicionado ligado, e a senhora diz mesmo isso aí. Eu digo mesmo, claro, sabe que eu digo, né? Eu disse, moço, mas se o senhor não viu onde é que eu ia, o senhor tinha que me dizer, olha, senhora, eu não consigo subir a Lucas. Agora, deixa eu perguntar o mais importante nessa mudança da legislação para os taxistas. Eles reduziram impostos, reduziram taxas para os taxistas? Não. Pois é. Não. Eles adoram fazer gracinha com o bolso dos outros, né? Mas não. Como todo político, a Câmara de Vereadores fez a mesma coisa. Gracinha com o bolso dos outros. Mas tem uma gracinha que eu não entendi, que é o GPS. O GPS vai ser de empresas cadastradas na IPTC, isso eu GPS tenho, de graça no satélite, nos celulares, tem que ter uma empresa. Pronto, já tem gato morto. Eu tenho medo disso, mas enfim. Tem coisinha aí. Falando em gato morto, o atentado, estão chamando de atentado, na caravana do ex-presidente Lula. Atentado. Agora eles se passaram. Exatamente. Legal. Enfim, 3 tiros, né, nos ônibus, nos 2 ônibus que estavam na caravana lá no Paraná, região central do Paraná, atingiram os ônibus e a polícia está investigando. O Lula não estava em nenhum desses ônibus. O Lula não estava em nenhum dos dois. Ele estava no ônibus da frente e atingiram os 2 de trás. Exatamente. E a polícia descartou a possibilidade de tentativa de homicídio. Sim. O PT não gostou nada disso. A polícia trabalha com outras hipóteses, né? Tá buscando quem fez, mas está causando maior alvoroço. Então, os presidenciáveis, né, os pré-candidatos já se manifestaram. Que se manifestou também, que chegou no Paraná e que foi ovacionado, por sinal, foi o Bolsonaro. Esse foi ovacionado. Ovacionado. Exatamente. Foi ovacionado. Foi ovacionado. Tem vários vídeos, né, circulando na internet. Alguns telespectadores, como a Marta, já nos passou o vídeo do Bolsonaro. E ele disse que o Lula, então, tá colhendo aquilo que ele plantou até hoje. Né? Então, que os ovos que foram jogados e tal, isso aí faz parte da colheita do que ele já fez. Ele não se manifestou sobre os tiros nos ônibus, mas tem alguns deputados da base dele, do partido dele, que se manifestaram e colocaram a possibilidade dos tiros terem sido dados pelos próprios petistas. Então, assim, tem muita gente dizendo que foi o tal do atentado, que queriam matar o Lula. O modus operandi é o mesmo deles, Gustavo. É o mesmo deles. Sabe? Agora, tentar matar o Lula, atirar no alto de ônibus em que o Lula não estava. Não, de baixo calibre. A arma de baixo calibre não tem. Mas sinceridade, foi um imbecil radical qualquer que não tinha o que fazer e queria fazer isso. Não, eu já acho que... Eu já vou mais longe. Eu já acho que é tudo orquestrado pelos próprios. E tem a polícia também tá monitorando alguns grupos de WhatsApp de pessoas, né, consideradas de extrema direita, que eles estavam falando, vamos jogar ovo, vamos isso, vamos aquilo, eles não vão poder entrar no Paraná e tal. E daí lá pelas tantas tinham assim, não, vamos ter que dar tiro. Então, também tem esse outro lado. Mas essas coisas são coisas de WhatsApp. Eu gostaria que a polícia fizesse isso também, quando invadem fazendas, batem nos proprietários das fazendas, matam boi, vaca, destrói fazendas inteiras. Eu gostaria que a polícia fizesse isso também. Não, e assim, investigasse também. E assim, eles estão falando e falam, mas assim, só dessas coisas agora. Quando o Lula disse horrores para os empresários, para o pessoal do campo, isso pode. Não, ele está colhendo atacar as pessoas, não pode. Ele está colhendo o que plantou. Eu sou contra a violência, eu sou contra qualquer coisa dessa natureza, seja de que lado for. Mas não dá para dizer que são 2 pesos e 2 medidas. O que eles fazem é uma coisa toda correta, é democrática, é um direito que tem. Agora, quando os outros fazem é porque são fascistas, quer dizer, não dá, né? Eu escutei um jornalista, quando eu estava vindo para a TV, falando que... E aí jogou a culpa no Sérgio Moro, que deu a entrevista. Superou. Eu não vi. Eu digo, não. Como é que ele conseguiu chegar nesse raciocínio? Quando ele chegou lá, eu digo, não, muito obrigada, mas eu vou ter que trocar de rádio, que não vai dar. Hoje, uma mulher que eu não consegui identificar pela voz, ela disse que eles estão fazendo só pode ser coisa do Bolsonaro.
Ah, sim. Só pode ser coisa do Bolsonaro. Ah, sim, mas Agora a culpa é de quem? A colheita... Eu ouvi também, dia desses, um rapaz sobre a votação do salário mínimo na Assembleia. Ah, pois é, porque teve protestos, a oposição tentou levantar o índice e tal, mas no final os empresários saíram comemorando. Que empresário? Que tinham representantes de federações, de associações, de comércio, todas presentes. Lá na Assembleia? Na Assembleia. Eu não vi isso nas fotos, não. Mas tinha, eu estou te dizendo que tinha. Eu vi isso na foto. Eu estou te dizendo, um deles era o Luiz Carlos Bon, que é presidente da FEComércio. Já é uma grande representatividade. Eu sei. Pô, tava o Luiz Carlos Bon lá. Presidente Agora, da FEComércio. Dona Magda, só que ninguém explica os 500 bilhões de reais que o governo federal, na Dilma e no senhor Lula, esse senhor de caráter flexível, porque ele tem um caráter absolutamente flexível, muito flexível, emprestar ao governo federal isso para o BNDES, e agora o BNDES não tem como repor ao governo federal pelo menos parte desses 500 bilhões que foram emprestados para muitos empresários, alguns amigos, outros não, a construção de metrô na Venezuela, que não acabaram até hoje, construção do Porto de Mariel, a compra de Pasadena e etc, o grupo esse JBS aí que recebeu bilhões também, e essas coisas todas. Por que eles não explicam isso aí? Por que as pessoas não explicam isso aí? Por que não pedem explicação a respeito disso? Isso é a maior vergonha, ninguém está falando. Hoje eu abro o jornal, o Valor Econômico, estava olhando o Valor Econômico, é manchete do jornal Valor Econômico, os 500 bilhões que o governo quer de volta e não tem, que foram emprestados ao BNDES, que não pode ser devolvido. Onde é que está a explicação, caráter flexível de vocês? Essa senhora, essa Gleisi Hoffmann, essa senhora, o Vitorino chama de narizinho, não sei por que ele chama ela de narizinho, não sei, não entendi por quê. Ela comprou aquele narizinho. Bom, essa senhora... Pagou. Essa senhora, ela deveria ser processada e ser presa pelas palavras que ela disse, incitando o povo brasileiro, dizendo que vai sair, que gente vai morrer nessa história. E não vai morrer ninguém. Não é da índole do povo brasileiro isso aí. E já estão dizendo que esses tiros foram disparados do lado do ônibus, que o ônibus não estava andando, porque senão a bala ia ser um tipo ricochete. Porque não era uma arma muito potente. Sim, era uma arma pequena. De baixo calibre. Quase que 22, uma coisa assim, que o camarada tira de tapaço, assim, da pá, e tira. Tapaço. Olha, desde ontem ele está se esmerando nesse vocabulário. Eu digo uma coisa para vocês, o Brasil vai mudar, quer queiram, não queiram. O país vai mudar, porque se não mudar, todos nós teremos uma grande vergonha de ser cidadão brasileiro. Rui Barbosa, Águia de Aia, teria toda a razão. Tenho vergonha de estar perto de tantas nulidades, de tantos corruptos, de tanta... Eu vou usar um termo do Vitorino, de tanta sacanagem. Que isso, Mário Barcelos? Desculpe, Vitorino, usar o seu termo. Não, vamos parar, vamos acabar isso no salão. O Gustavo Vitorino, olha aqui uma pergunta para ti, vamos lá. A senhora Glória de Oliveira é a nossa telespectadora assídua. Ela é moradora do bairro Menino Deus, é transplantada de rins. Ela está desde o mês de outubro de 2017, todos os meses reclamando. O governo tem atrasado a entrega dos medicamentos para o seu tratamento. Em virtude disso, ela já teve que baixar o hospital com muita dificuldade, porque não tem vaga, porque um monte de coisa, para ser medicada. Tudo em função do atraso dos medicamentos que custam mais de R$3.000. Nossa. Dona Glória de Oliveira, eu lamento e fico assim, chocada. Imagina a dificuldade que a senhora está passando. Ela pode fazer alguma coisa, Sim, Gustavo? pode. Entra na justiça, a Defensoria Pública vai entrar com um processo pedindo uma medida cautelar, uma antecipação de tutela para a senhora, garantindo o fornecimento dos seus medicamentos. O desembargador, o aposentado Genaro Borges, que era um desembargador que fazia parte de uma Câmara que analisava esses pedidos em segunda instância, analisava essas ações em segunda instância. E ele disse que nos últimos tempos ele praticamente se dedicava exclusivamente a tentar salvar a vida das pessoas que não recebiam medicamento e pessoas que corriam risco.
Isso acontece já em primeira instância, já existe um conceito formado sobre a preemência da concessão de medida cautelar diante desse quadro. Eu peço que a senhora providencie urgentemente os atestados médicos, o seu histórico médico, assim como o atestado médico, procure a Defensoria Pública ou a assistência judiciária gratuita de algum curso de direito em Porto Alegre, que eles providenciam para a senhora em caráter urgente, urgentíssimo, o ingresso de uma ação cautelar com pedido de antecipação de tutela para a senhora receber esses medicamentos. É a única e mais eficiente alternativa para garantir isso. Porque se a senhora depender de gestão pública, a senhora corre um sério risco, infelizmente. Eu posso te fazer uma pergunta, Gustavo Vitorino? Deve. Tu tens, por exemplo, condições de depois escrever tudo isso para a gente passar para ela? Porque a produção tem o e-mail dela. Tá? Não, eu não tenho, porque ela falou de outra maneira. Mas certamente ela não vai conseguir pegar tudo isso. Mas tem que juntar toda a documentação que comprova que ela tem um problema, isso, que precisa Eu resumo para a senhora procura a Defensoria Pública. Procura a Defensoria Pública. A senhora pode procurar a Defensoria Pública, ou se a Defensoria Pública estiver muito atucanada, porque, olha, eles são muito procurados. Infelizmente, as custas judiciais cresceram demais no Rio Grande do Sul. Dispararam as custas judiciais no Rio Grande do Sul. Então, hoje é muito difícil para alguém patrocinar uma ação na justiça, lembrando que também tem honorários advocatícios. Então, eu recomendo a senhora procurar a Defensoria Pública ou procurar uma faculdade de direito. Eu recomendo, se a senhora mora aqui nas imediações, no centro, procure a doutora Letícia Hessling na Ritter dos Reis, que ela é responsável pela assistência judiciária gratuita. Ela vai lhe receber, encaminhar os estudantes que imediatamente fazem o levantamento do seu caso. Repete o nome da doutora, por favor. Doutora Letícia Hessling. Ou procure o doutor Ramon Pérez no curso de Direito da Faculdade São Judas Tadeu, se a senhora morar na Zona Norte ou nas imediações, bairro São João, naquela região. Eles vão encaminhar a senhora para um acadêmico já avançado, que vai fazer um levantamento da sua situação e imediatamente eles providenciam uma ação judicial para a senhora, para que a senhora obtenha uma antecipação de tutela para receber esses medicamentos. Muito bem. Boa noite a todos, diz o Regis Gonçalves. Assim, ó, a esquizofrenia coletiva que tomou conta do Brasil chegou às vias de fato. Os episódios do assassinato de Marielle Franco e o tiro disparado à comitiva de Lula é um reforço à impunidade absoluta que vigora no país. No sentido moral da história, o óbvio pularia na cara de cada um de nós. Assassinato é crime e tiro disparado contra um ônibus é tentativa de assassinato, portanto, crime. Tais obviedades, entretanto, produzem sentimentos diferentes em quem lê as notícias. Para muitos, os casos são uma resposta a quem sempre propagou o ódio. E há quem defenda bandidos. Todavia, há meramente casuais num mundo onde importa muito mais identificar... Não, peraí. Todavia, há uma nova diretriz que toma conta desses novos tempos brasileiros. Os fatos são meramente casuais num mundo onde importa muito mais autentificar a própria tese. Mas, enfim, nos resta tomar consciência que a coisa está realmente feia. Saber com o que estamos lidando é um primeiro passo. Bem colocada a análise do nosso telespectador Regis Gonçalves. O que tu achasse, Marne Barcelos? Olha, a verdade é o seguinte, né? Que tudo isso que nós falamos aqui, que nós temos temperado aqui no programa, e esse comentário que ele fez, é o comentário que se vê de uma pessoa instruída, uma pessoa com embasamento cultural. Sabe o que tá falando. Isso, um arcabouço intelectual bastante profundo para fazer essas colocações. Nós estamos vivendo realmente esse momento atribulado na política brasileira, um momento que foi criado pela falsidade, pela leivosia ao próprio povo brasileiro. E eu sempre falo aqui que os políticos brasileiros não têm amor pelo povo brasileiro. Eles não amam o povo. Nada é feito... Nem o Brasil. O povo brasileiro. Nada é feito no intuito de ajudar o povo. Sim, em seu próprio benefício e dos seus acólitos e dos seus áulicos. Então, essa colocação é absolutamente justa. Então, nós temos que ter muito cuidado. Agora, que vai dar guerra, vai dar isso, não vai dar nada. Não é da índole do povo brasileiro. Vão descobrir, sim, se quiserem, quem deu esses tiros. Isso não vai ser difícil para a polícia competente do Paraná, diferentemente da polícia
polícia do Rio de Janeiro, que já deve saber hoje 14 dias do assassinato da moça, da Marielle Franco, 2 semanas. Não é possível que até agora, com todo um grupo de policiais experientes, detetives do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, mas da Polícia Civil, do Exército, todo mundo está investigando isso e não tem um indício sequer, com mais de 80 telefonemas dando pistas. Então, isso é uma barbaridade. Aí que tá, né, Marne? O Bolsonaro disse, assim, que veio a notícia de que ela foi assassinada, ele disse que não vai aparecer culpado, porque o medo é muito grande. Porque vai saber no que ela estava envolvida ou quem será que matou. Foi uma das coisas que eu levantei, mas as pessoas quase me mataram. Mas... Duvido que não se saiba quem mandou isso aí. Eu duvido. Eu também acho que já sabem, mas também divulgar. Eu acho muito perigoso o rumo que está tomando essa ambiguidade política no Brasil, porque a intenção da esquerda, do socialismo, foi obtida, que é dividir uma nação ao meio. Eles conseguiram jogar brasileiros contra brasileiros. Irmãos contra irmãos. Irmãos contra irmãos. E isso é uma estratégia conhecida dos regimes totalitários. A Venezuela seguiu essa cartilha. O Hugo Chávez pregou, porque os camponeses, coitadinhos, e a cidade, e Caracas, e os donos de televisão, os donos de rede de supermercado. Resultado, hoje não tem televisão, não tem supermercado, e os camponeses estão mais miseráveis do que nunca. Verdade. Sabe? E o pior é que eu vejo gente aqui no Brasil defendendo a imbecilidade que foi feita na Venezuela. Ou seja, no Brasil não é diferente. O mapa socialista, o mapa comunista, o traçado, ele é exatamente igual. O Foro de São Paulo foi bem claro: dividir para conquistar. Em vez de conquistar quartéis, vamos conquistar as escolas, as universidades, vamos conquistar os tribunais superiores, porque eles nos garantirão a isonomia para praticar os nossos atos de condicionamento ideológico. Isso é quem viu a carta do Foro de São Paulo, a reunião comunista, socialista da América Latina, olhem lá, é extensa, tem dezenas de páginas, vocês veem coisas lá assustadoras. E a cartilha que estão pregando no Brasil. Eu pergunto o seguinte: vocês enxergam alguma bandeira brasileira no meio das bandeiras vermelhas das manifestações de rua? Vocês enxergam alguma bandeira brasileira? Vocês já viram alguém cantando o hino nacional vestindo a camisa vermelha? Resposta. Aqui no WhatsApp, boa noite. Por que a caravana do Lula foi escoltada pela brigada aqui no Rio Grande do Sul? Porque um bandido condenado usa as forças do governo estadual para fazer campanha. Ele deveria ser escoltado, era pela SUSEP. Diz o nosso telespectador Jorge de Gravataí. Não tem gente na SUSEP para trabalhar, tá faltando gente. Parabéns, Marne. Também sonho com um Brasil diferente. Por enquanto, vergonha de um país que seus moradores defendem bandidos. Diz a Vera Sturner de Cachoeirinha. Boa noite, Carla. A teoria de que atentados contra o Lula se confirma, tanto é que ele mesmo foi quem propôs o desarmamento, prevendo o futuro toda essa sujeira que viria à tona. Não podemos incriminar os revoltosos. Jair, da cidade de Marau. E também, aí ficou brabo com a bancada, aqui com o nosso posicionamento, o José Francisco Nunes Fernandes diz o seguinte: gostei de ver a capacidade da bancada de ser até mesmo perito em criminalística, o que tem a ver o financiamento de obras no exterior com o atentado na comitiva do ex-presidente Lula. Creio que a opinião de alguns membros da bancada está recheada de ódio e preconceito. Eu até posso entender se a pessoa tem lado, mas o que não dá para entender é quando as pessoas debatem o aspecto político, o modelo de governo com rancor e raiva e principalmente com preconceito. Olha só. Olha aqui. Querendo jogar o rancor e a raiva para nós dos outros. Para nós não tem rancor e raiva, nós estamos dando notícias. Olha aqui, ó. James Tais diz o seguinte: essas autoridades dizem que quando um veículo é atingido em movimento, a marca da bala deixa um aspecto de rasgo ou respingo. No entanto, as marcas mostradas são redondinhas e os tiros parecem ter sido disparados de perto, porque o buraco é do mesmo diâmetro da bala. Quando é de longe, o buraco é mais largo em razão da expansão da energia. Obviamente, só a perícia pode resolver o enigma do atentado.
Quem assinou? Ele é perito? James Tais. E deve ser perito. Mas deve ser perito, né? Eu não sou perito, como o cidadão aí ensinou, que eu virei perito quando eu falo. Eu não sou perito, mas já sabia disso, porque está em tudo quanto é. Os peritos já deram essa informação. E quanto a falar sobre o BNDES, eu só apenas quis dizer o que foi feito com o dinheiro do governo brasileiro emprestando para outros países. Tá? Esse é o motivo da nossa pobreza, de estarmos passando por todas essas dificuldades, com quase 13 milhões de desempregados, por esse tipo de governo apócrifo, porque não tem assinatura, não tem autenticidade e não tem o ódio de ninguém. Não tem, enfim, as pessoas têm o direito de achar o que elas querem e fazer a leitura. Eu tenho direito de emitir fazer a leitura também. da maneira que elas querem. Claro. O Sérgio Cunha diz assim: tô contigo, companheiro. O PT, obrigado, ao se juntar com... Obrigado, companheiro. Obrigado, tô contigo, companheiro. Também, tô contigo, companheiro. Eu também. Fecho contigo. Vou deixar a barba crescer. Não. Vai ficar horroroso. O PT, ao se juntar ao MST, tem de muito tempo fazendo uma política agressiva. Não é de hoje as ameaças do próprio Lula ou outros partidos e até mesmo desafiando o judiciário, por várias vezes acirrando seus militantes contra todos que são contra o PT. Tudo para eles é golpe, é agressão, é a política do vitimismo para enganar leigos. Um condenado fazer comício no Sul não é comum. Nossa cultura é da honestidade e do respeito, e políticas contrárias a isso não são bem-vindas. É, ao meu ver, o que aconteceu com todos que se posicionaram contra esses comícios, sem fundamento, num momento como esse que nós estamos vivendo. Abraço, Sérgio Cunha, da Zona Sul. O seu Sérgio Cunha é uma pessoa que volta e meia ele nos critica quando a gente ataca o PT ou quando a gente fala alguma coisa. Para mim, tem o maior valor isso que ele escreveu. Porque esse é uma pessoa coerente. Ele pode ter o seu lado, ele pode ter a sua preferência, ele pode ter seu partido, mas ele sabe o que está acontecendo. Independente de partido, de cor, enfim. Enfim, desculpa se eu estou falando demais. Fala, Carla. Aqui, fala, gente. Não pensei que tu estava com um WhatsApp aí, desculpa. Não, já que o assunto, né, corrupção, esses esquemas terríveis, que são... É a palavra que está na boca do povo, não adianta, corrupção, né, porque é o que a gente vê. A Netflix, né, aquele site, aquele aplicativo... Continua o negócio do... Que que lança muitos filmes, eles lançam filmes próprios, lançam séries próprias. Eles lançaram uma nova série falando sobre a Lava Jato, que é o mecanismo. Exato, nós temos falado aqui. Vocês falaram? Sim, mas eu queremos ouvir a tua opinião. E aí o que acontece? Como forma de divulgar esta série, eles fizeram uma forma diferente de divulgar. Eles montaram duas lojas. Uma loja no aeroporto de Brasília e uma loja no aeroporto de São Paulo. Genial. O nome da loja é Loja da Corrupção, onde eles vendem alguns produtos ironizando tudo que acontece no Brasil. É capinha para tornozeleira. Capinha para tornozeleira. Eu achei ótimo. Cueca, né, com compartimento para as pessoas poderem roubar o dinheirinho. Para botar dólar, cueca para botar dólar. Eu achei incrível, só que gerou uma polêmica enorme. Vocês chegaram a comentar aqui no programa sobre essas lojas? Não. Eu achei incrível essa forma de divulgar. Não, a gente nem mostrou. Não, falamos sobre a série. Eu acho que ontem sobre a série. O Wilson Rosa, que fez o programa conosco, ele fez um comentário. Mas nós não mostramos a loja. Sim, então tem duas lojas que são... Mas a ideia foi genial. Mas é incrível porque só tem sacanagem. Os brasileiros, eles encontram, né, uma forma de fazer piada com as desgraças que nós temos. E a Netflix mostrou que faz muito sucesso isso, tanto que o compartilhamento de fotos, de vídeos nessas lojas é incrível. As pessoas que passam por lá, todas gostam do que vem. Porque é engraçado, né? Falando em todas gostam do que vem. Não, só sobre o mecanismo, porque também deu polêmica um tweet do filho do Bolsonaro. Sim. Que botou lá o @Netflix, também tá querendo fazer uma série sobre o pai, sobre o Bolsonaro, a vida do Bolsonaro. E aí, instantaneamente, a Netflix respondeu: tá louca? Tá louca? Uma coisa assim, tá louca? E ele disse assim: não tô louca, isso aconteceu mesmo. Por que a Netflix não tá mais se manifestando? Foi o estagiário que escreveu, que não gosta do meu pai. Deu uma confusão isso. E compartilhamento, eu não sei qual foi o final dessa história, mas eu acho que alguém deve ter caído na Netflix. Agora, a sensação que eu tenho é que
as reações são diametralmente opostas. Enquanto o Lula e a máquina dele tentam ocupar espaço na imprensa, cada vez ele tem mais rejeição popular. O Bolsonaro, ao contrário, quanto mais apanha da imprensa e dos pseudo-pensadores intelectuais, mais cresce. Eu fiquei apavorado de ver as imagens da recepção dele no aeroporto de Curitiba. Parou o aeroporto de Curitiba. Mas assim, como sempre, eles torcem. Boa noite, Magda. Que vergonha o teu comentário, Magda. Estou chocado que tu concordas que é natural que terroristas atirem contra pessoas, com 2 ex-presidentes, jornalistas locais e internacionais, deputados e militantes, enfim, pessoas ameaçadas, e tu achas normal? Por favor, peguei nojo. É muito ódio que tu tens contra o PT. Abraços. Seu Carlos Pauleto... Esse é aquele fake. Seu Carlos Pauleto, não sei se ele é fake. Eu não tenho ódio do PT. Eu dei a minha opinião e vou repeti-la. Acho que o que está acontecendo é o que eles fizeram, que o PT ou qualquer outro partido fez. Tenho as minhas dúvidas se não é o próprio que está fazendo toda essa confusão para sair de bonito. Eu não tenho ódio contra ninguém, o senhor me desculpa, mas eu tenho a minha opinião. E eu desconfio isso, é muita coisa, sabe? É muita coisa, é tiro, que não sei o quê, de repente. O que eu me lembro é o que eles fazem. Por exemplo, a gente não pode, quando outras pessoas que não são esse partido vão pra rua, interrompem ruas, eles são democráticos, eles estão lutando pela democracia, pelo povo. Agora, quando os outros fecham rua, fazem manifestação, são fascistas. Como é que o senhor quer que eu pense diferente? Eu não tenho como pensar diferente. Dona Magda, e as ameaças contra o quarto aqui, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, que iam fazer tudo, fazer uma confusão. Quem foi que disse que ia fazer isso? Quem foi que disse que a gente quer morrer? Foi a Gleisi Hoffmann, não fui eu, seu Carlos Paulo. O pessoal do MST e tudo mais. Até o senhor tem direito de pensar o que quer, tanto é que eu li, eu não tenho nenhum problema de ler as coisas. E o Dias Toffoli, hein? É o novo Gilmar Mendes, o Dias Toffoli. Ele é da turma solta-solta, né? Solta absoluta. Passou por cima da lei da ficha limpa ontem, deixando Demóstenes Torres concorrer, abrindo brecha, como o Gustavo Vitorino não queria acreditar, preparando o meio de campo para depois do habeas corpus, quem sabe também o ex-presidente Lula pode pedir e vai pedir para poder concorrer e quem sabe vai ganhar realmente um habeas corpus. Vai ganhar. Não, olha, isso aí Agora é engraçado, hoje o Donald Trump... E hoje ele soltou também, deu um habeas corpus para o Maluf, exatamente. E soltaram também o Pisciani. O STF também soltou o Pisciani. Não, mas os dois doentinhos no hospital. Esses vagabundos pilantra, mete a mão neles, eles ficam doentinhos. Olha, eles ficam doentinhos. Mas não enche o saco já desses caras. Ok, mas vamos ter cuidado. Olha aqui, hoje o Donald Trump nos Estados Unidos encheram a paciência dele, ele disse o seguinte: nunca haverá proibição de compra de armas nos Estados Unidos. Nunca. Aí eu parei para pensar, eu digo, esse cara é maluco. Estão matando gente aí, coisa e tal, nas escolas, coisa e tal. Alguma coisa tem que mudar, não pode. Aí eu fui ver a opinião de um comentarista, me fugiu o nome agora, CNN americana. Ele disse o seguinte, ele acabou trazendo o Brasil à discussão num comentário dele. Ele disse que os Estados Unidos preservam a cidadania e os direitos individuais a partir da sua origem, ou seja, regrando os direitos civis, e apertam, recrudescem na legislação penal. É assim que se garante a cidadania, os direitos e garantias individuais. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil nós temos os direitos civis massacrados pelo poder público, absolutamente de forma constrangedora. Verdade. Começa pela tributação, fiscalização de tributação, começa, sabe, é um massacre a cidadania, a tributação, imposto de renda, esse tipo de coisa, a cidadania no Brasil. E, ao contrário, as leis penais são frouxas. E não bastassem leis penais frouxas, nós temos tribunais superiores que conseguem praticamente destruir o trabalho de primeira e segunda instância no nosso país, que tenta dar um mínimo de dignidade à justiça.
Então, veja como nós temos duas sociedades, Marne, ambíguas no trato da legislação. Os americanos preservam a cidadania, o direito de garantia individual na legislação civil e têm um recrudescimento nas leis penais. Porque eles entendem que lá, quem tem que ir para a cadeia é o criminoso e tem que ser punido severamente. Se possível, vá para uma penitenciária com bolinha de ferro na perna no meio do deserto, quebrar pedra. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é o contrário. A legislação civil, ela massacra a cidadania, massacra o cidadão, repito, na esfera tributária e na esfera penal. Infelizmente, ela é uma legislação frágil, uma legislação frouxa e que é ainda pisoteada pelos tribunais superiores que nos transformam num país onde pode tudo e vale tudo desde que você tenha dinheiro no bolso. Onde os ministros do Supremo sequer são juízes. São juízes, porque eles não são juízes togados. Eu quero fazer uma referência aqui a um grande movimento que está acontecendo em Israel a respeito de um pergaminho que foi encontrado e que tem 2.100 anos. Esse pergaminho fala a respeito da Gênesis, ou seja, a criação do mundo, e discorda do Velho Testamento a respeito de muitas coisas. É um pergaminho que ficou dentro de uma câmara de ar, porque ele é tão frágil, né, e tão antigo que ele pode a qualquer momento ficar esfarelado e acabar. Isso é um documento de extrema importância. É um documento, como eu até usei a palavra hoje, apócrifo, é um documento que não tem autenticidade comprovada, que não tem nenhuma assinatura e que fala de diversas coisas, né, inclusive até da Arca de Noé, que a Bíblia retrata de um jeito e esse documento retrata de outro jeito. E eu estou aqui à baila com esse assunto sobre Gênesis, a criação do mundo, etc., tudo que a Bíblia diz, porque hoje eu recebi algumas ligações, inclusive a respeito da Bíblia, de um comentário que eu fiz na Rádio Pampa pela manhã, e as pessoas dizendo como é que eu acreditava na Bíblia. Sim. Como é que eu acreditava numa escritura, ou nas Sagradas Escrituras. Eu nunca disse isso. Eu quero recomendar para vocês um dos maiores autores, um dos maiores filósofos da Alemanha, chamado Immanuel Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão. Ele discute aqui o que é a metafísica, por que a metafísica difere do pensamento deste homem que nasceu na cidade de Königsberg, na Alemanha, na Prússia, na antiga Prússia, e que era um homem de pequena estatura e nunca saiu do seu local de trabalho. E que a partir dos 50 anos de idade, com todos os seus estudos, ele começou a discordar da religiosidade, especialmente da Igreja Católica e dos dizeres da Bíblia. É por isso que eu trouxe este autor. Para que vocês leiam esse livro, é um livro facílimo de comprar. Em qualquer banca de revista você encontra, custa R$20. A Religião nos Limites da Simples Razão. E hoje, meu caro Gustavo Vitorino, nosso colega, o Pedro Fonseca, me disse: por que eu tenho que falar das coisas espirituais se eu sou um ser humano, se eu sou apenas matéria? Um jovem de 33 anos e me disse isso. Por que eu tenho que pensar isso no mundo espiritual? Aí eu fiquei olhando, aí eu falei na metafísica, etc., essas coisas do abstrato, porque a fé é abstrata, a fé não pode ser tocada, você não pode pegar na mão, etc. Você não vê. A fé não vê, não sente, não tal, que não existe. E aí eu fiquei pensando nesse pensamento de um jovem que provavelmente nunca tenha lido este autor, chamado Immanuel Kant, esse gênio alemão. Então, eu gostaria que você lesse e que você pensasse. Acho maravilhoso a Bíblia Sagrada, Torá, todos os livros religiosos que existem. Eu respeito todos eles, mas é bom a gente ler todos os lados. O Kant, inclusive, é homenageado no futebol, né? Porque às vezes o narrador diz, vai bater um tiro de Kant. Aí é legal, Que piada ruim. Eu tenho a leve impressão que teu cálculo renal subiu pra cabeça. Eu tava com saudade disso. Teu cálculo renal, por isso que ele saiu do rim, ele tá na tua cabeça. O seu momento jararaca branca... Eu gosto muito quando tu conta piada ruim, porque eu rio mesmo assim. Porque ela é querida. E é rio mesmo. Porque ela é querida, vê como ela gosta de ti. Ela só não ganhou um livrinho ainda? Pois é, livrinho não, livrão. É que aquele senhor ali que tá com cálculo renal na cabeça, ele me atrapalhou. Eu ia dizer que é propósito. Vai ser pelo olho ou pelo nariz?
Ah, não sei, aí é o problema dele. Olha aqui, ó, nós recebemos do Cléo Boanova, que é publicitário, consultor, escritor, músico, comunicador, aquele que é o seu segundo livro, ó. Tá aqui, ó, Viva Feliz o Dia de Hoje. Viva, é assim que ele diz. E aí ele fala, em primeiro lugar, agradece e tal. Ele diz que é um livro que defende, acima de tudo, que a felicidade de que tanto buscamos lá fora está em nós mesmos. É verdade. Dependendo apenas dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e da nossa vontade fazer com que ela aconteça na nossa vida ou não. Ah, eu tô querendo uma coisa, acho que eu vou ter que botar no pensamento. Olha aqui, ó, somos tão privilegiados que o nosso dia já nasce repleto de motivos para agradecermos. A começar por este ar que agora respiramos e que nos mantém vivos. E ele tem umas coisas que eu achei tão bonitinha. O melhor de nós, diz ele. Às vezes pode até parecer egoísmo da nossa parte querer estar bem com a gente mesmo acima de tudo, mas é justamente o contrário. Dessa forma, sim, é que estaremos sendo o mais solidário possível, pois quando estamos bem de verdade é que podemos dar o melhor de nós em benefício dos outros. Viva feliz o dia de hoje. Cleo, 15 pila custa esse livro. Cleo, muito me identifiquei com o seu livro, mas eu não ganhei. Eu te empresto, depois tu me devolve. Ah, então tá. Olha Obrigada. aqui, ó. Ele Esse custa, é o pensamento vitorino. ele custa R$15. Você pode, aqui em Porto Alegre, adquiri-lo na Livraria Aurora, no centro, em Novo Hamburgo, na Livraria Flama, e nas tabacarias, aqui em Porto Alegre, dos Bourbon Shop e do Super Bourbon. E também você pode escrever Viva Feliz o Dia de Hoje, tudo junto, @gmail.com. Achei um amor esse livro, adorei. A propósito, olha, quero mandar um abraço especial para Jussara Dickel, para Iracema, que é a mãe do Diego. Lembram do Diego, que trabalhava aqui? Sim, claro. Diz que ela nos assiste sempre, ele me passou pro WhatsApp. Querido. Pro WhatsApp não, pelo Instagram, pelo direct, Diego. algumas fotos que ela fica tirando. Exatamente. Então, dona Iracema, um beijão e obrigada pela audiência. E também para Sandra Elizabeth Ruffini, e ela é uma telespectadora que se comunica também, mas pelo Facebook. Ela me contou a vida dela e lembrei de falar sobre ela por causa do livro e porque também eu tô lendo o propósito, que é mais ou menos isso, das pessoas que passam por coisas muito difíceis, como ela passou quando ela era adolescente, sofreu abuso, que ela me contou, depois perdeu todos os irmãos, 4 irmãos, enfim. Então ela tinha tudo para sofrer e de repente não conseguir se levantar. Não, ela se formou psicóloga, teve uma doença, se recuperou e está sempre de bem, está sempre sorrindo e está sempre mandando recados positivos. Então é nessas pessoas que a gente tem que se espelhar. Tem que vir de dentro a nossa força. Não adianta que os outros nos supram e nos tragam a felicidade. Tem que brotar de dentro uma força de superação ou mesmo a felicidade. Então lá vai um abraço bem especial para Sandra, que está sempre tudo que nós emanamos, né, nós recebemos de volta. É como diz a novela, tudo que você faz na vida volta para você. É ou não é? O eterno retorno do Nietzsche. É o retorno, é. Olha, e a propósito de pessoas assim, eu quero te dizer que, coincidentemente, hoje, eu estou fazendo um tipo de terapia e eu fui nessa terapia e encontrei uma telespectadora. Encontrei ela e o marido. E ela chama Luziane e ela também, numa doença, ela acabou buscando tranquilidade nessas coisas de se valorizar, de saber que se a gente não se ama, ninguém nos ama. Com certeza. Assim. Uma notícia que Vitorino, por que ninguém te ama? Uma notícia que me deixou muito preocupada. A situação da Livraria Saraiva. São mais de 100 lojas em todo o Brasil, a Livraria Saraiva. Eu sou cliente, já comprei muitos livros lá, já ganhei livros, etc. de lá. E essa Livraria Saraiva comunicou, há 2 dias atrás, aos seus fornecedores, às editoras, etc., queria atrasar todos os pagamentos por 90 dias. Sabe que isso aí me atingiu em cheio, porque se a maior rede de livrarias do Brasil atravessa dificuldades econômicas e os editores vendem os livros, eles precisam receber, os livros não podem ficar parados, mesmo que vendidos, sejam vendidos. Então, é uma situação bastante preocupante. Tenho certeza que a direção da empresa vai se recuperar. Tomara que sim, tomara, porque livro para mim é uma coisa absolutamente sagrada. É como o pão. O pão da minha alma é o livro.
alimento da tua alma é o livro. E as livrarias, eu acredito que estão encontrando a dificuldade em vender livros há muito tempo, né? Porque muitas já se adaptaram e não vendem só livros. Vendem DVDs, vendem filmes, vendem videogames, vendem computadores, algumas vendem de tudo. Porque hoje se vende livro em banca de revista, em qualquer lugar também, né? Deixa eu vocês falaram aqui sobre o mecanismo, deixa eu levantar uma questão aqui. O mecanismo é a série do Netflix, para quem não ouviu. Alguns meses atrás não tinha umas pessoas aí, aquelas que se vestem vermelho, né? Fazendo protesto lá em frente ao Santander, que tinha que liberar, que proibir exposição, é fascismo, é ditadura, é não sei o quê. Pois essas mesmas pessoas agora querem boicotar e proibir a série do Netflix. Agora tu vê. Nada como um dia depois do outro. Cadê a coerência, cara pálida? Cara pálida. Boicotar o quê? Boicotar a série Netflix. Hello. Não tava prestando atenção no trabalho. Não tava prestando atenção no serviço. Dei uma viajada. É a companhia do Chicão. Não, agora é toda zen, meu filho. A pessoa o Chicão tá sentando ali, ele disse que não vai sair. Ele disse que não vai sair daí. Tu pode passar pra cá. Tá sentando aqui? Aí aqui no lugar. Mas, meu Deus, vou pro outro lado. Ui, Deus me livre. Olha, mas que Tô brincando, é brincadeira. Ele quer sentar no teu lugar. Calma, é brincadeira. No meu lugar. Ele quer que tu passe pra lá. Produção, ele quer a minha cabeça. Isso quer que eu seja ele demitida? quer que tu sente lá. Não, ele quer que tu sente lá. Chicão, o que tu aprontou nas minhas férias? Nada. Cada coisa que não faz ideia. Ele apanha de mim. Basta eu te contar metade do que ele falou. Tu não sabe de nada. Tu sabe que tu tem que fazer uma frase por escrito. Tem que ter o que na frase mesmo? Tem que ter chalé da Praça 15 certo, tá? Porque chegou a hora, aquela hora mais gostosa do nosso programa, o momento chalé da Praça 15, que está presenteando um telespectador ou uma telespectadora com um voucher no valor de R$70, para você desfrutar lá no chalé da Praça 15, que fica no centro da cidade, bem na frente do mercado público, na frente da prefeitura, um lugar encantador, um lugar que tem uma história maravilhosa. Quem não conhece a história de Porto Alegre, quem não conhece bons momentos que foram vividos em Porto Alegre, vá até lá, porque o prédio é preservado pelo patrimônio e ele está todo externamente, ele é exatamente o que ele é desde que foi inaugurado. Para você participar disso, você tem que enviar, e hoje é só o e-mail, tá? atualidades@pampa.com.br. atualidades@pampa.com.br. O Gustavo Vitorino daqui a pouquinho vai dizer uma frase. Você tem que escrever essa frase exatamente da maneira que ele disse, tá? E colocar também no e-mail o seu nome completo, o número do seu RG ou do seu CPF, tá? Porque precisa para identificar depois, quando você for lá, quem ganhar, vai ter que se identificar por lá. Então não esqueçam, a frase tem que estar certa, com o seu nome e o número do seu documento. Já tem, não é uma frase, é um parágrafo. É um texto. Sim. Da última vez me xingaram aqui, agora eu anotei. Ele escreveu hoje. Ele escreveu. Vai ser bem lento para que as pessoas peguem bem. Atenção, presta atenção. Atenção, senhoras e senhores, caneta, papel na mão, gravador aí, vamos lá. No chalé da Praça 15, o seu momento é muito mais do que felicidade. É a plenitude do prazer de viver e ser feliz. Opa, vamos de novo. Vai dar tilt. Vamos de novo, lê de novo. Gente, até me emocionei. Parei, foi muito legal. Primeira elogio. A frase é maravilhosa. Eu achei sei, tu copiou de alguém. Vamos de novo. Parabéns. Foi genialidade espontânea. Fala que tem 3 pontinhos aí. Nem Schopenhauer. Como dizia o Paulo Santana, eu tento não ser genial, mas não consigo. No chalé da Praça 15, o seu momento é muito mais do que felicidade. É a plenitude do prazer de viver e ser feliz. Valendo, a partir de agora, estou aqui para receber os e-mails dos telespectadores. Boa noite a todos, assisto o programa todos os dias. Eu tenho apenas uma pergunta para essa bancada. Por que só vocês têm os direitos autorais de comentar sobre a visita de um determinado candidato à presidência no sul do país? Não ouço, não vejo nenhuma notícia sobre essa visita desse cidadão e sua comitiva aqui na região sul, nas outras emissoras. Paulo Viana, de Nova Hartz. Ô Paulo, isso se explica exatamente pela forma como a coisa tem acontecido em termos de notícias no Brasil. Cada vez mais a coisa se tornou seletiva. Nós temos uma justiça nos tribunais superiores absolutamente seletiva. Os grandes veículos de comunicação,
ou pelo menos aqueles que se dizem de grande massa, se tornaram seletivos também. Eles, infelizmente, não se dispõem a fazer o que a Rede Pampa faz, por exemplo. Nós temos plena liberdade nessa bancada de abordar qualquer tema de qualquer pessoa, qualquer circunstância, com responsabilidade. Mas temos a liberdade de abordar esse tema. Você acha que isso existe por aí? Você acha que aqueles editores que recebem as matérias, eles não recebem ligações telefônicas para selecionar? Você viu, por exemplo, ovo no ônibus do Lula em outras emissoras por aí? Você viu protestos? Você não viu, né? Você não viu. Você não viu Paraná, Santa Catarina, você viu em rede nacional? Não. Não mandem mais e-mail, por favor, que já tenho contemplado. Fala, desculpa. Mas eu precisava dizer, senão as pessoas vão continuar mandando. Isso, continuar mandando negócio. Então, assim, apenas para completar para o nosso telespectador, de que o jornalismo se faz, acima de tudo, com sinceridade e responsabilidade. O Marne usou a palavra certa. Nós temos liberdade aqui, mas temos responsabilidade sobre o que dissemos. Às vezes até a gente se excede um pouquinho. Exatamente. Quer dizer, vocês, né? Eu não. Nunca tem que... Comedido. Eu nunca preciso me desculpar, nunca preciso chamar atenção. Nada disso. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele tem origem exatamente no conceito de ideologia. Por exemplo, emissoras históricas do Rio Grande do Sul que assumiram bandeiras. Não preciso entrar em mais detalhes, mas todo mundo vê que tem rádio aí que assumiu bandeira, botou uma camisa e tá, entendeu? Então, aqui nós não temos isso. Olha aqui, ó, a propósito disso, o Dudu Alvarez, que é um amigo pessoal de alguns de nós aqui e é nosso telespectador assíduo, diz assim: estou adorando o programa, vocês estão dizendo o que 80% dos brasileiros querem dizer. Que vem ao encontro desse e-mail. Atenção, atenção. No chalé da Praça 15, o seu momento é muito mais do que felicidade. É a plenitude do prazer de viver e ser feliz. Quem escreveu isso foi o primeiro e-mail que chegou aqui e já veio assim certinho. Foi o Fúlvio Loreto do Prado. Fúlvio Loreto do Prado. A partir de hoje, durante 30 dias, você tem à sua disposição um voucher no valor de R$70 lá no chalé da Praça 15, no centro de Porto Alegre, para você desfrutar como você quiser. Pode ser na hora do almoço, pode ser na hora de um happy hour que tem música ao vivo, pode ser mais tarde, pode ser na hora do jantar. À noite você pode, inclusive, estacionar na frente do chalé da Praça 15. Fúlvio Loreto do Prado foi o telespectador, então, que ganhou esse presente do programa Atualidades Pampa e do chalé da Praça 15. O que tu riu? O Guilherme Brits mandou uma receita aqui para Semana Santa que, se eu contar aqui, eu vou apanhar. Hoje as mulheres estão em maioria. Ele é muito querido, esse Guilherme. É uma figura maravilhosa. Ele é bem humorado, ele é divertido. Ele mandou aqui, ó, receita de peixe na cerveja para Sexta-feira Santa. Ingredientes: 2 kg de tainha, 1 lata de azeite, 2 pimentões vermelhos, 2 dentes de alho, 4 cebolas médias, 1 kg de tomate, sal a gosto, 12 latas de cerveja e uma mulher. Modo de preparo: põe a mulher na cozinha com os ingredientes e fecha a porta. Tome cerveja durante 2 horas e depois peça para servir o peixe. É uma delícia e não dá nenhum trabalho. Olha aqui no WhatsApp: Dias Toffoli concedeu prisão domiciliar ao Maluf. O STF está de recesso ou de sacanagem? Carmen de Osório. Tá rindo da nossa cara. Marca a coluna 2 aí pra mim. De sacanagem. Eu recebi aqui no Facebook uma mensagem do senhor Renato Silva. Não sei, a gente vai averiguar, mas ele disse que o segurança do Lula atirou no próprio ônibus. Ele disse que está filmado, fotografado e com diversas testemunhas. Isso é fake. Eu acho que é fake. Eu acho que isso é fake. A polícia até agora não tem uma posição firmada. Agora virou um jogo de... também não podemos atolar o pé tanto assim. Virou um jogo de fake agora. Vai ser um tal de um lado e tiro pra cá e tiro pra cá. Já que tu falaste sobre as mulheres que estão nesse programa hoje, Gustavo Vitorino, eu quero dizer que das mulheres que estão nesse programa hoje estão recebendo desde o início do programa uns e-mails. Luciano Fontes: mas hoje a mulherada tá pra arrasar quarteirão, meu Deus. Puxa. O seu Gilmar Haddad da Silveira disse: boa noite, bancada. Nossa, Magda, tu tá linda demais, estilo gótico. Meu estilo. Pedrada, hein? Fernando Lichter:
Magda, querida, com esse look preto, com esse colar magnífico, tu pareces a Jaqueline Onassis. Meu sonho sempre foi parecer a Jaqueline Onassis. E aí depois tem outras coisas, enfim, mas obrigada pelo carinho desses telespectadores. Mari Barcelos. O presidente Trump, já que falou na Jaqueline, que foi a primeira-dama dos Estados Unidos, talvez a mais elegante de toda a história, né? Mais elegante. Eu acho. Mais bonita, né? Mais refinada, inclusive. Ela era uma jornalista, todo mundo conhece a história. O pai, aparentemente, era rico, mas era pobre, vivia mal, mas ela conhece e a família do Kennedy rejeitava ela no início. Bom, mas o presidente Trump determinou o cancelamento da proteção aos liberianos, né? Os liberianos. Libéria que estava vivendo uma crise social e econômica muito forte. E por que ele fez isso? Né? Porque deu um prazo para que as pessoas fossem embora em função da ligação que os Estados Unidos têm com esse pequeno país africano de 100 e poucos mil quilômetros quadrados, uma população de mais ou menos 5 milhões de pessoas. Porque esse país foi construído por ex-escravos libertos americanos que foram para lá há 100 e tantos anos atrás, obtiveram do governo americano naquela época autorização para pegar os navios e construir esse país. A capital se chama Monróvia, a capital da Libéria. Uma vez li um artigo muito grande a respeito de como esses escravos conduziram, né? Me parece que ainda foi na presidência do presidente o Quincy Jones, né? O Quincy, né? John Quincy Adams, que era o nome, Quincy né? Jones outra coisa. Quincy Jones era o maestro do... Isso. John Quincy Adams, que foi o primeiro cidadão filho de um ex-presidente, o John Adams, que foi o quarto ou terceiro presidente dos Estados Unidos. Bom, mas isso não vem ao caso. Só quero dizer para vocês que ele deu um prazo para que essas pessoas regularizem a situação dentro dos Estados Unidos, ou então voltem para o seu país. E o Trump está batendo duro nisso, na imigração, duro. Não tem problema de ficar nos Estados Unidos. O problema é ter documentos, ficar ilegalmente dentro dos Estados Unidos. E tem muito brasileiro que vive ilegal nos Estados Unidos, sujeito a ser deportado a qualquer momento, dona Magda. Mas, Mari, eu vou levantar uma questão para você que é histórica. Os americanos, eles precisam da imigração ilegal para a realização de serviços que o americano não se dispõe a fazer. O americano não limpa banheiro. Babysister, 99% dos babysitters são imigrantes ilegais. O senhor que é um homem inteligente... Verdade, faxineiras também. Faxineiras, o senhor que é um homem inteligente, esse é o aspecto legal. Sim. O que ele está pedindo é o legal. Isso não quer dizer que vai acontecer, tanto é que ele deu prazo de um ano. É que essa frase do Donald Trump, ela tem um efeito muito mais midiático, essa postura tem um efeito muito mais midiático. E o que ele é, um apresentador de TV? Porque os americanos, eles entendem de que a imigração ilegal, digamos assim, é um pequeno mal necessário, exatamente para esse tipo de trabalho. Eles entendem, por exemplo, que uma babá, você contratar uma americana para ser babá, você vai gastar 3 vezes mais. Ele ganha. Enquanto que uma ilegal, uma mexicana ilegal, uma latina qualquer ilegal, ela primeiro vai se comportar, porque ela vai tomar cuidado até com quem fala na rua. Com medo de ela vai se comportar, agora, vai procurar trabalhar certinho, sabe? A mesma coisa funcionários para atividades manuais mais simples. Sabe que aquela juba do senhor Trump é muito bonito. O senhor podia até conversar com ele. Não é uma juba, aquilo parece uma cracatoa. O senhor podia colocar também para ficar mais juba. É a própria. É uma cracatoa, ou uma espiga de milho. Eu até dei uma... A cracatoa é muito mais bonita. Que a minha periquita lá. Uma franja. Da tua periquita. Se eu chegar com uma franja aqui, vai ficar muito bonito. Uma franja. Onde é que eu vou arrumar cabelo para botar franja? Peruca, amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém me disse que eu tô louca. Adriana Catarina não Magalhães. Fala isso que já deu bronca aqui. Não, mas pra mim pode dizer, não tem problema, eu sou louca mesmo. Deus não existe, nem pode existir. Ele não consegue coexistir com a humanidade. Simples assim. Que tal essa, Mari Barcelos? E aí depois ela disse que tá louca, querida. Tá louca, querida.
Aí parece um papagaio. Tá louca, querida? Tá louca, querida? Tá louca, querida? Obrigada, Adriana. Olha aqui, ó, essa é pro Vitorino. O seu Alain Jorge diz o seguinte: na minha conta corrente do banco foram adicionados 3º e 4º titulares sem meu conhecimento. Estes novos titulares solicitaram cartões de crédito, aumentaram o limite de gastos e fizeram compras vultuosas no comércio. Percebi a tal compra pelo serviço de SMS e consegui cancelar a tempo. Depois de um final de semana inseguro, desconfiando sempre de nova tentativa, fiz o BO. Meus amigos recomendam que eu processe o banco, mas gostaria de saber a sua opinião. Abraços de Nova Petrópolis, visite a Chocofest, que esse ano ficou com os alemães. Abraços a todos, Alan Dalp. Eu acho que deve processar, sim. Tem que processar, imagina. Eu acho, porque é uma irresponsabilidade. Imagina você ter outros titulares na sua conta. Imagina, colocaram. Que pode sacar, pode fazer... Gastar não, imagina. Não, eu acho que você tem que processar o banco. Tá perdendo tempo. Até porque o banco, tendo oportunidade, parceiro, ele vai processar você por qualquer coisa. Com certeza, não tem a pena. Nádia Castro, boa noite. Posso falar uma coisa muito séria? Espero que não fiquem chateados, mas a verdade é que não consigo mais viver sem você. Que amor! Eu amo este programa. O nosso telespectador disse o seguinte: um filme ou seriado sobre a vida do Bolsonaro seria dividido em 2 partes bem distintas. É verdade. 90% do tempo destinado a um silêncio absoluto. 10% do tempo uma tragicomédia com um personagem histriônico e machista. É o Odair de Santa Maria. O Odair faz uma leitura boa. Do Bolsonaro. Deixa eu ler para vocês aqui uma notícia. Estamos na semana da Páscoa, né? E olha o que aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O prefeito foi obrigado a exonerar 2 funcionários da Secretaria de Educação. O que acontece? As crianças de uma escola pública, algumas crianças, receberam um kit de Páscoa. Só que dentro do kit tinham algumas cenouras e uma receita de bolo. De cenoura. De cenoura, obviamente, né? E aí os pais odiaram isso, né? Acharam um absurdo, porque as crianças tinham que receber bombons ou ovos de Páscoa, não sei de onde que, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? A coordenadora de alimentação escolar da Secretaria de Educação, a Ana Lúcia de Almeida, ela diz que isso é para conscientizar as crianças de uma alimentação melhor, de uma alimentação saudável. Eu não vi problema algum nisso. Eu também não percebi tanto assim no primeiro momento. Pois é, essa coordenadora de alimentação que deu esta versão, dizendo que é para conscientizar, né, as crianças e as famílias para uma alimentação mais saudável. Agora, o prefeito lá de Duque de Caxias diz que a entrega foi feita porque foi comprado um número muito grande de cenouras. Cerca de 17 toneladas do legume. Agora, não sei quem mas enfim. Pra que comprar 17 toneladas? Não sei. Alguém ganhou algum dinheiro para comprar as toneladas de cenoura. Não. É que eles queriam fazer muito. Muito bolo. Tem muitos coelhos lá para alimentar. Isso aí. Falar de um negócio agora que eu gosto bastante. Vou falar para vocês, então vou dar uma receitinha aqui. Bolo? O gourmet. Arrozinho, uma variação de arrozinho dinamarquês, que eu chamo de arroz norueguês, que é o arroz com bacalhau desfiado, champignon e rodelinha de cenoura fininha. Se come com azeite extra virgem de oliva. O problema é extra virgem, porque virgem já está complicado. Mas enfim, prezada Magda e bancada, boa noite. Sou eu, viu? A respeito da rejeição à descarada caravana que tenta percorrer o país em campanha presidencial para a alma honestíssima, basta ver a seguinte pesquisa de opinião realizada recentemente. Qual casal você gostaria que voltasse a ficar junto esse ano? Bonner e Fátima, 11%. Joelma e Chimbinha, 13%. Lula e Marisa, 76%. Abraço a todos, Giovanni Prestes. Mas aí é difícil, né? Só numa sessão. Boa noite, meus amigos. Concordo contigo, Magda. Esse atentado ao ônibus está cheirando a falsidade total e parece um trabalho interno deles. Donald Trump é gênio e merece um prêmio Nobel da Paz. Mas como a ONU é composta por globalistas, isso nunca irá ocorrer. Abraços, Júnior Sendeiros de Porto Alegre. Falando em globalistas, essa expulsão dos diplomatas russos de 27 países
Está repercutindo, viu? Só que os russos disseram que não vão reagir e acusaram Washington de estar patrocinando esse boicote. É que o que acontece? Todo mundo sabe que diplomata russo é sinônimo de espião. Eles usam o corpo diplomático, as embaixadas, para fazer espionagem, para fazer negócios, enfim. Grande parte dos agentes russos da KGB são travestidos de diplomatas para trabalhar em países de primeiro mundo, exatamente para obter informações, negociações, enfim. Isso que aconteceu lá na Inglaterra, que é uma vitória da Theresa May, é uma espécie de reação do Ocidente a essa postura da Rússia, que historicamente faz uso desse mecanismo para espionar e bisbilhotar a vida alheia. A reação é imediata, mas eu acho, Marne, que isso veio com uma espécie de gota d'água ao que aconteceu na Crimeia. O Ocidente estava louco de vontade de aplicar uma na Rússia. E eles, ao envenenar esse agente russo lá, eu acho que eles deixaram o rabo na estrada. Olha, eu tenho a impressão que a reação russa, e você já mesmo disse agora com a sua opinião, de não mandar embora os diplomatas de outros países já é uma técnica do Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Federação Russa, né? Lembrando sempre que o segundo arsenal do mundo é o arsenal atômico, né? Nuclear, pertence à Federação Russa. Eu não sei até que ponto tudo isto, o que pode acontecer, pode redundar. Se a Rússia se sentir muito oprimida, como foi o Japão quando entra na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos havia determinado bloqueio no fornecimento de petróleo ao Japão. Aí o Japão não teve outra alternativa, ou se submeteria aos conceitos, aos ditames dos Estados Unidos, ou então declarava a guerra. Então, os militares japoneses, com a anuência do imperador do Japão, resolveram atacar Pearl Harbor, e aí todo mundo conhece a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. O senhor está fazendo uma omissão histórica aí que altera o sentido da sua colocação. O senhor está colocando como a entrada do Japão na guerra como que forçado. O Japão não foi forçado. O senhor explica, já que o senhor é um historiador e conhece profundamente a Segunda Guerra Mundial, o porquê que os Estados Unidos decretaram um bloqueio de venda de petróleo ao Japão. Por favor, explique isso para que fique... Se deixasse ele concluir o comentário dele? Ele não deixa. Então deixa ele falar. Esse rapaz é petista na mesa. Meu Deus. O senhor Vitório, eu sei o que ele quer dizer. Ele quer dizer a respeito do Japão que invadiu a China, que esteve na China ocupando... Quando os Estados Unidos ocupou meio México, roubou todo o território mexicano, quando os Estados Unidos ocupou o Havaí, quando os Estados Unidos fez a guerra contra a Espanha para ficar com Cuba como seu protetorado, ninguém fala nada. Isso aí ninguém fala nada. Agora, quando os japoneses invadem dentro do sistema geopolítico províncias chinesas, aí os Estados Unidos se abespinha e determina isso contra ele. Eles estão forçando a Rússia a tomar uma atitude bélica. Escuta aqui, o seu não vem com o seu comunista. Eu estou falando uma coisa absolutamente séria, eu estou dando fatos históricos. O fato histórico foi a adesão do Japão ao eixo. O fato histórico foi a adesão do Japão ao eixo. Não, senhor. Não tem nada a ver uma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Explicar. O fato foi esse, a invasão à província chinesa. Se o senhor quer saber, existem dezenas de fotos com aviões e pilotos americanos dando instrução a pilotos chineses. Inclusive uma reunião com o então general Chiang Kai-shek, que foi o homem que implanta e que agrega os chineses que eram divididos em grandes províncias e não tinham aquela união. Então a história está aí, pode confirmar o que eu estou dizendo, dona Magda Beatriz. Eu vou fazer um pedido ao presidente Trump que nos assiste. Presidente Trump, por gentileza, mande o seu peruqueiro aqui falar com os outros para dar uma peruca de presente para ele, para ver se ele melhora essa cartola. O Vitorino tá sem telhado, ele tá pegando muito sol, tá ficando com miolo mole. Ele gostava do general Chiang Kai-shek, eu gosto do general Sanduíche. Ai, como tem? Não, olha aqui, ó, o teu cálculo renal tá no cérebro. Ele tá, cada vez eu tenho mais certeza. Vai lá, Carla Krieger. Boa noite, Carla e bancada. Lula quis transformar o Brasil em galinheiro e agora colhe os ovos. Foi o que disse o Bolsonaro. Mandou aqui a Miri Costa, de Porto Alegre.
Carla, que bom que você voltou, enfim. E ela disse Não, assim, lê os elogios. A Nete Saldanha diz assim, não é só Deus que dá proteção, o STF também. É verdade. E Magda, Krakatoa era uma ilha no Pacífico que explodiu devido a uma intensidade vulcânica. O pássaro com coroa chama-se cacatua. É verdade. Cacatua? Cacatua. Cacatua. De Julho, de Gravataí. Grande coisa. É o mesmo bicho. Obrigada pela informação. Não veio, o bicho é totalmente diferente. Mas é aquele. Tu te lembra daquele bicho? É cacatua. Tu te lembra daquele bicho que tinha aquele. É aquele que tem um rabinho assim em cima. Isso aí. Essa. Olha aqui, ó. Vai tu, Jéssica. Não, só disse puxa. Ah, puxa. Tá bom, não sei. Puxa alguma coisa. Falando em puxa, o mercado financeiro Puxa está saco, inquieto. Vitorino, puxa saco. Gustavo Vitorino não diz isso, pelo amor de Deus. O mercado financeiro está complicado. 3,33 o dólar. Ele está comportado hoje. O meu sonho de fazer a viagem no Oriente Express cada vez mais longe. Falar em deixa eu dar o Expresso notícia, da meia-noite, tu já não terminou? Não, eu comecei a dizer que o dólar foi a 3,33, agora vou dar um É a motivo. introdução. Sim, mas é que aí tu faz gracinha, interrompe. Eu fiz gracinha, eu só falei que... Fez. Vai lá, de lá Não notícia. quero agora, não quero. Que bom. Magda, cada dia eu gosto mais de vocês e do programa. Muito me admira que depois de toda a roubalheira, ainda tem uns inocentes que defendem esse ex-presidente. Vai em frente, quem sabe um dia sejas nossa presidente. Nem pensar, querido. Tomara. Abração a todos da bancada. Nilva Porto de Gravataí. Márcio Barcelos, e os aniversariantes? Vamos a ele. O primeiro, aliás, o primeiro deles é o Alexandre Herculano, foi um escritor e historiador português, conceituado. Seus escritos estão aí até hoje. Máximo Gorki, grande escritor russo. Eu nunca me esqueço de uma das frases do Máximo Gorki, né? Ele tinha uma admiração profunda por Tolstói. Já fiz muitos comentários a respeito desse grande escritor russo. Ele diz: Tolstói seguramente é o único ser humano que tem 100 olhos. Porque quando ele olha, parece que ele nos olha através de 100 olhos, né? De tão inteligente, tão perspicaz que ele era nas suas observações do Tolstói. Isso dito pelo Máximo Gorki, hein? Adelino Moreira, meu querido amigo português veio para o Brasil e se tornou o grande compositor brega deste país. Quer dizer, quando o Nelson Gonçalves gravava, era brega. Quando a Maria Bethânia gravava, não era mais brega. Lembra do Negue o seu caminho e tal, o seu carinho. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já não me quer. É isso aí. Era dele essa música, A Volta do Boêmio, do velho Nelson Gonçalves e tantos outros sucessos. O interessante é que ele e o velho Nelson, eles sempre estavam de mal, sempre brigavam. Aí começaram a terminar o dinheiro, eles faziam as pazes, né? Aí faziam de novo um grande sucesso, vendiam, aí brigavam de novo por esse ou por aquele motivo, né? Sempre foi assim a vida dos dois, do Adelino Moreira, que morava em Campo Grande, não no Mato Grosso, Campo Grande, ali um bairro do Rio de Janeiro. Dick Bogart, ator e escritor americano, também foi outro grande ator. Hermínio Belo de Carvalho, completando hoje 83 anos, uma das grandes figuras do samba e um grande historiador, um profundo conhecedor da história do Rio de Janeiro. Mário Vargas Llosa, né? Escritor e político peruano, recebedor do Nobel de Literatura. O cantor brasileiro Demétrios, não sei se vocês lembram do Demétrios, né? Lembra do Demétrios, né? O Demétrios. Completando hoje 76 anos. O presidente presidiário, Alejandro Toledo, do Peru, completando 72 anos. Que aniversário ele está fazendo? Ainda está em cana? Tá, vai ser deportado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pediu e o Peru pode levar. Pode levar, por causa Os Estados Unidos pediu o Peru. Em função daquela coisa. Mas ele não é peruano. Com essas bobagens. Sim, mas vai ser deportado para os Estados Unidos. Não repete o que tu disse. Mário, não fala com ele disse uma bobagem. Eu não entendi. Eu sou não dá bola. Zizi Posse, a grande cantora brasileira, completando hoje 62 anos. Às vezes eu fico olhando um vídeo com a Zizi cantando, eu não acredito que ela tenha aquela voz. A voz dela é tão bonita, tão maviosa. Ela cantando. Maviosa, tu tens toda a razão. É impressionante o timbre vocal da Zizi Posse, essa grande cantora. E da filha dela, a filha dela é maravilhosa também. A menina canta muito. Mas a Zizi tem, eu não sei. Mas é que a Zizi, por exemplo, assim, a Zizi fez um espetáculo dela que eu assisti no Teatro do César muitos anos atrás, era só ela.
ela, linda, vestida com uma roupa longa, ela cantou todo o tempo e assim, ó, não tem como tu não gostar. É uma maravilhosa. É maravilhosa. Silvia Buarque, a filha da Marieta Severo e do Chico Buarque de Holanda, completando hoje 49 anos. Essa é casada com a Carlinhos Brown, não é? Isso. Mônica Carvalho, atriz brasileira, uma das mulheres mais lindas da televisão, uma morena de olhos verdes. Tampinha de 1,40 m. Eu não sei porque ele não gosta de baixinha. Eu acho que ele apanhou de baixinha. A Lady Gaga, completando hoje 33 anos de idade. A Lady Gaga. São esses os aniversariantes. Fala, Mama Gaúcha. Gustavo Vitorino. Eu não tô revoltado. O que tu tem contra as meninas baixinhas? Eu queria dar notícia, você não Mas deixou. é que tu fez uma gracinha. Não vou mais poder viajar no Expresso do Oriente. Eu achei que tu tinha terminado. Eu tava juntando... Então, quando a gente dá uma notícia, a gente tem que dar uma notícia na íntegra. Mas esse programa não é feito de notícias enlatadas e não é feito de notícias enlatadas. A gente dá notícia e depois brinca. Não, ele comporta observações bem-humoradas, pessoais e até de cunho lisonjeiro, sabia? Esse programa comporta isso. Porque é um programa legal. Eu gosto de fazer esse programa por causa disso. Já teve teu minuto de glória, agora fala sobre o mercado de capitais. O Donald Trump aumentou a taxa. O Federal Reserve, atendendo um pedido do presidente americano, aumentou a taxa de juros nos Estados Unidos. O que acontece com o dinheiro quando isso vem a ocorrer? Todo mundo manda o dinheiro para a segurança, porque não tem lugar mais seguro do que o Banco Central americano. Quem quer economizar dólar em dólar e aplicar em dólar, tem lugar mais seguro que o Banco Central americano. Resultado, levantou a taxa de juros. O objetivo era fazer com que os americanos poupassem mais. Ele queria uma poupança interna maior, mas acabou provocando, digamos assim, uma certa encrenquinha em países de primeiro mundo, dentre os quais o Brasil. O dólar bateu 3,33 e está sendo pressionado cada vez mais para cima. E o motivo é esse, saindo muito dólar, e junte-se a isso o déficit que voltou a aparecer nas contas públicas brasileiras. Fevereiro, um rombo de 7,6 bilhões de reais. E o euro? Como está a situação? O euro vai mal, obrigado, 4,10 e subindo também. Na verdade, a relação euro-dólar se mantém estável. A nossa moeda é que cai bastante. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje é barato para chilenos, uruguaios, argentinos, Os que vêm tanto até para os paraguaios. Sim, Imagina, Paraguai vem comprar no Brasil, porque é mais barato. Olha a várzea que virou isso aqui. Carla, pergunta para o Marne se ele já leu ou tem livros espíritas. Meu nome é Marli Rejane da Cruz Barros, bairro Humaitá. Não perdemos um programa, meu marido. Eu li alguma coisa, Evangelho Espírita do Allan Kardec, né? As origens, ele era um médico, etc., que recebia essas entidades, esses espíritos e passava, né? Como o Chico Xavier passou, né? Eu confesso que eu li muito pouca coisa, o livro dos espíritos, li alguns trechos, li um ou dois livros do Chico Xavier, que realmente tinha uma doçura ao escrever, era uma coisa impressionante. Verdade. A doçura que ele tinha ao escrever, ao passar todos aqueles ensinamentos. Eu acho que quando você gosta de ler, você deve ler tudo aquilo que lhe faz bem. Não interessa a origem, quem é o autor, aquilo que vai ilustrar mais a sua alma, que vai dar mais conhecimento a você, porque a vida é um sopesar de conhecimento. Você faz aquele balanço com as duas mãos do conhecimento, você aprimora isso e extrai disso o melhor da sua vida. Todos nós somos imperfeitos, né? Alguns até demais. Por exemplo, o senhor Vitorino é o rei da imperfeição. Só pode notar. O que te leva a pensar porque isso? Ele tem que botar um penacho, ele tem que botar cabelo, ele tem que parar de interromper as pessoas. Isso eu acho também. Eu acho muito feio, eu fico muito sentido, porque eu gosto muito dele, principalmente... Eu vi, imagina se tu não gostasse. Quando ele me convida lá para comer aquele churrasco de asinha de frango, que ele nunca mais me convidou. Pior é o seguinte, agora ele vai te convidar eles não convidam pra nada. O bacalhau ele sabe fazer. Acabou de dar a receita, então vai estar bom. Tu tá precisando de um bacanal. Parou, mas o que é isso? Precisando de um bacanal. Gustavo Vitorino, passou da meia-noite. O Gustavo Vitorino tá falando da tua vida pessoal. Bacanal. Tu tá precisando de alguma coisa assim? Tu tá sem motivação?
Se o Mário Barcelos... Tem alguma revista lá no meio daquele livro? Não, só tem Você fica lendo livro de Auschwitz, de guerra, espírito, não dá isso, não dá. Tu tá precisando de uma paradinha dessa, mas por favor, não vai ser o cara aquele que quer acender a luz por motivos... Diz que o senhor está escrevendo um novo livro das bacanais, né? O cara que quer acender... Ô, Mário, falando isso, é minhas periquitas, e não tem um biólogo para me recomendar o que eu faço com aquelas periquitas? Eu não consigo dormir. Procura um especialista. Não. O Marne falando dos livros espíritas, eu gosto muito dos papagaios, então troca as periquitas por uns papagaios, pode ser que tu consiga dormir. É os periquitos que são taradão. Não. De manhã, 6 horas. Agora tá de pé trabalhando já. É o teu despertador, não precisa comprar. Não precisa, é verdade. Viu? É horário marcado. Economizou. 6 da manhã, as periquitas começam a fazer gandaia. Sou a partidária, diz a nossa telespectadora Maria Isabel Schramm. Mas só recebo em meus grupos mensagens de direita e estou impressionada com a falta de civilidade e a incitação à violência. Uma versão semelhante à que vivenciamos com a esquerda, incentivando lutas de classe. É lamentável. Uma visão ingênua de que existe um salvador da pátria, dos dois lados. O primeiro passo agora para salvar a nossa pátria é nós fazermos ouvir pelo STF, ampla e pacificamente, para que não votem dia 4 pela impunidade. E assim, passo a passo, vamos nos salvar, evoluindo por meios democráticos e conquistando os nossos anseios de gente honesta, gente do bem. E acordem! Estamos em plena 4ª Revolução Industrial, com muitos desafios para superar, e modelos de governabilidade da década de 60 e 70 não vão funcionar. Precisamos participar e optar por gestão de qualidade e extremo profissionalismo para conseguirmos salvar nossa pátria. Apenas aproveitando o que de bom prega a direita e o que de bom prega a esquerda. Obrigada, Maria Isabel de Bento Gonçalves. Exatamente. Eu assinei bastante embaixo. coerente a mensagem. Excelente. Só lembrando, dona Maria Isabel, que a velha lei da física, a toda a ação corresponde a uma reação de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, assim, fica difícil a gente saber o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Mas que os dois estão errados. Tanto concordo. os extremos estão verdade. errados. Concordo. Aliás, falando em extremo, o Bolsonaro apareceu uma hoje que eu vou te contar, hein? O que é? Pô, o Alexandre Frota para ministro da Cultura é para me derrubar. Não, isso foi palhaçada, foi brincadeira. Isso não é fake news. Não, tá, eu tenho vídeo, o Alexandre Frota botou... Não, tudo bem, eu também vi, eu também recebi, mas eu não sei. Mas não foi o Bolsonaro. Não, foi ele que falou. O Bolsonaro falou, mandou uma mensagem para o Alexandre Frota. Não, isso o Alexandre Frota está dizendo. Não, tem o vídeo do Bolsonaro, filmaram ele no aeroporto lá com o Alexandre Frota. Mas uma vez o Frota deu uma entrevista e ele disse que ele já foi namorado do Feliciano. Era mentira, porque depois ele pediu desculpa. Então a gente não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar também no Alexandre Frota. Não, mas pelo amor de Deus, pô, Agora, Alexandre Frota. esse tá pintando aí o salvador da pátria, eu não acredito nisso também. O salvador da pátria, aquele justiceiro, aquele que vai resolver tudo. Não vai nada. Ninguém vai resolver em 4 anos, 6 anos, nada. Não existe. Então vamos estar aqui pra ver se vai resolver alguma hora. Século XXI não existe mais isso. Boa noite, bancada. Hoje a Carla Krieger está mais radiante do que o pôr do sol revitalizado do Guaíba. O Vitorino melhorou dos problemas renais? Quem é? Parece que Também. sim, né? Também te amo, Magda. Tomás Henrique Marques de Porto Alegre. Até achei que era o Sérgio Claver. Não, é o Tomás. Não, é o Obrigada, Tomás. Bem, Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma outra coisa. Perdi a frase porque o Vitorino falou muito rápido. Mas você está tão deslumbrante, penteado com look. My God, Antônio Saueresig. Terminamos o nosso programa de hoje por aqui. Temos um novo encontro amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Não esqueça que nós estaremos aqui esperando por você. Até lá.